100 anos atrás, as comemorações pela independência do Brasil duraram 11 meses, quase um ano de celebrações. Um evento gigantesco que no dia 7 de setembro de 1922 reuniu 20 chefes de Estado, no Rio de Janeiro, que era a capital federal. O desfile militar teve presença de tropas nacionais e estrangeiras e até de tanques brasileiros. O então presidente da República, Epitácio Pessoa, esteve a bordo de navios da Marinha Norte-Americana e da Marinha Real Britânica e foi homenageado em cerimônia militar com uma salva de tiros de canhão. O navio de guerra britânico era o maior do mundo na época. Olá, amigos da história! Essa festa grandiosa foi planejada 2 anos antes e mudou a cara do Rio de Janeiro, porque deu seguimento às reformas urbanísticas anteriores que foram feitas pelo ex-prefeito Pereira Passos, com várias obras e muitas polêmicas. A começar pela conclusão do desmonte do Morro do Castelo, uma medida defendida desde o século XVIII para combater a insalubridade, permitindo a circulação do vento da Baía de Guanabara e para desafogar o tráfego, e que também foi muito criticada, porque junto com o morro demolido foi realocado o Observatório Astronômico e desapareceram para sempre a Igreja de São Sebastião, o Colégio dos Jesuítas e as chamadas Casas dos Pretos de cultos africanos. Foi tudo abaixo para dar espaço ao espetáculo dos pavilhões, essas imensas construções da Exposição Internacional pelos 100 anos da independência do Brasil. Eram prédios belíssimos, majestosos, a maioria em estilo neoclássico. Nesse evento que atraiu mais de 3 milhões de visitantes, com a participação de expositores de países estrangeiros. Havia palácios de festas, da música, das diversões, da caça e da pesca, da educação, dos estados brasileiros, da engenharia e muitos outros. E mais espaço ainda foi criado com o aterramento de partes da orla para abrigar esses pavilhões que eram muito bem iluminados e que, portanto, eram uma atração durante a noite também. No meio dessas celebrações se destacam várias outras curiosidades. Por exemplo, na abertura da cerimônia foi feita a primeira transmissão de rádio do Brasil, com a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, aquela mesma música que abre o programa A Voz do Brasil até os dias atuais. Alguns daqueles prédios dos antigos pavilhões existem até hoje, entre eles a sede da Academia Brasileira de Letras e o Museu Histórico Nacional. A cidade do Rio ganhou 3 hotéis encomendados para o evento: o Hotel 7 de Setembro, o Copacabana Palace e o Hotel Glória. Também foram lançadas as moedas comemorativas pelo centenário da independência. E a pedra fundamental de Brasília, que só seria fundada 38 anos depois, foi inaugurada a mando do presidente Epitácio Pessoa no dia 7 de setembro de 1922, em Planaltina, no Planalto Central do Brasil. E a ideia qual era? Era apresentar para o mundo a imagem de um Brasil moderno que avançava na ciência e na industrialização, que mostrava as suas grandezas, as suas potencialidades. Um Brasil também meio com cara de Europa e mais civilizado, como alegava a elite republicana da época, que tendia a imitar os valores estrangeiros. Valores esses que foram criticados duramente na Semana de Arte Moderna, que ocorreu naquele mesmo ano, em 1922, em fevereiro, em São Paulo, dando destaque a uma nação mais miscigenada, com muitas referências às culturas afro-brasileiras e indígenas. Acontece que o país não ia tão bem das pernas assim como os políticos queriam fazer parecer. Enfrentava problemas na economia e o dinheiro gasto com as obras de preparação da cidade para essa festa grandiosa aí na administração do prefeito Carlos Sampaio, que também era engenheiro e suspeito de corrupção, com a contração de dívidas, aumentava ainda mais a crise, a gritaria da oposição e as denúncias na imprensa.
A economia brasileira dependia basicamente das exportações de café, que haviam caído muito em razão da Primeira Guerra Mundial, quando a demanda pelo produto diminuiu. E fora desse modelo agroexportador, a indústria, ainda engatinhando, era voltada para o mercado interno, que tinha dificuldades para crescer por causa do baixo poder aquisitivo da população. Nas grandes cidades era onde se concentravam os trabalhadores pobres, os desempregados, ex-escravos, na maioria analfabetos e que passavam fome. Era um caldeirão prestes a explodir. E explodiu com o fortalecimento das lutas operárias e das greves. E 1922 também foi o ano da Revolta Tenentista, os chamados 18 do Forte de Copacabana, um embrião da formação da coluna Prestes ali no futuro e a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Isso tudo em oposição aos antigos modelos oligárquicos em que as eleições eram cartas marcadas, com alternância no poder das várias gerações dos coronéis, dos currais eleitorais e do voto de cabresto. A exposição do centenário de independência do Brasil foi o último grande projeto da velha república. Ela foi encerrada oficialmente na administração do presidente Arthur Bernardes, em 2 de julho de 1923. Obrigada por assistir. Deixe o seu like se gostou, se inscreva e assista outros vídeos do canal também. Até a próxima! Com uma história a mais.